Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pé para fazermos a leitura do texto que servirá de base para a mensagem desta noite. Em seguida estaremos recebendo aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Abramos nossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 4. Vamos ler os versos 4 e 5. Juízes 4, versos 4 e 5. Enquanto os irmãos acham, eu tenho uma excelente notícia de que no mês de junho nós vamos ter 4 cultos aqui aos domingos, sob o seguinte tema. É uma campanha que faremos sobre o tema Vai Destravar. E eu não sei o que tiver travado na sua vida, na sua casa, sua família, seu trabalho, vai destravar. E a gente está contactando só vaso para vir aqui liberar uma palavra do céu. Até o pastor Napoleão Falcão vai pregar aqui num dos domingos no mês de junho. Então divulgue, participe e venha destravar conosco. Aleluia. E se está tudo destravado na sua vida, traz alguém que você vai destravar na vida de alguém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Antes de tomar seu assento, cumprimente alguém e diga para ele: foi bom você ter vindo. Diga para ela: que alegria te ver hoje aqui na igreja. Depois de você dizer aí para pelo menos umas 77 pessoas, pode tomar o seu assento. Estamos diante de um texto que relata um acontecimento no tempo dos juízes. Por isso, o livro que nós lemos é intitulado Livro dos Juízes. Este período está relatando a parte da história de Israel em que o povo, ao chegar na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, eles então possuem a terra sob a liderança de Josué. Josué não era rei, Josué nunca foi chamado de rei. A proposta de Deus não era que o povo tivesse um rei, porque a proposta de Deus é que ele fosse o rei. A proposta de Deus não é que Israel vivesse uma democracia, não é, a proposta de Deus não era que Israel vivesse uma monarquia. A proposta de Deus é que Israel vivesse uma teocracia, Deus sendo o rei, e ele escolhia administradores para estar representando ele no meio do povo. Josué foi um capitão que representou Deus na liderança do povo de Israel. Depois que Josué morreu, a proposta de Deus continua a mesma. Não seria para Israel ter um rei como as outras nações. Então o que acontece? Deus continua sendo o rei, porém, alguns líderes que Deus levantou no meio do povo para representá-lo em Israel, ficaram conhecidos como juízes. Não eram reis, mas eram líderes. Eram aqueles que representavam Deus, eram aqueles que recebiam a orientação de Deus para o povo, aqueles que Deus usou para, de alguma forma, liderar, principalmente, batalhas que o povo de Israel teve com outros povos de Canaã. Ou seja, o povo de Israel chega do Egito em Canaã e não encontra uma terra vazia. Ei, vamos lá! Pode escolher a área que você quer morar. Eu quero ali, na beira da praia. Eu quero aqui nas montanhas. Está tudo esperando. Não. Eles chegaram em Canaã, haviam povos. Eles chegaram em Canaã, a terra estava habitada. Essa era a terra que Deus prometeu para o povo de Israel. Então, a proposta de Deus foi o povo de Israel chegar e conquistar a terra. Conquistar.
Sabia que existem promessas que Deus faz, que ela não está prontinha esperando a gente? A gente, quando chega na promessa, tem que conquistar. E foi exatamente por isso que o povo ficou 40 anos, para entrar na terra, porque eles achavam que ia chegar lá e ia ser, moleza, mamão com açúcar. Chegou lá, descobriram que tinha que conquistar. Aí eles desanimaram, e por causa do desânimo deles, do pessimismo deles, ficaram 40 anos vagando, até que Josué e Calebe, corajosos, entraram na terra, possuíram a terra. E durante o período da liderança de Josué e durante o período da liderança dos juízes, a história de Israel foi esta: conquistando a terra, conquistando a terra. Os outros povos tinham os seus reis. E aqui, no tempo de Débora, uma das juízas, nós vemos um rei chamado Jabim, que era um dos reis ali de Canaã, um dos povos de Canaã, não é? Jabim estava oprimindo o povo, e de acordo com o verso 3, que nós não lemos, o verso anterior ao que nós lemos, diz que Jabim estava oprimindo os filhos de Israel violentamente. A Bíblia não vai aqui descrever exatamente o que Jabim fazia, mas só de dizer que oprimia violentamente, a gente sabe que o povo de Israel estava sofrendo. De alguma forma estava sofrendo. E depois lá, no Cântico de Débora, a gente percebe que eles não tinham liberdade. No Cântico de Débora, depois da vitória, ela cita que os caminhos foram tomados pelos seus opressores e Deus os livrou. Enfim, a gente tem uma ideia do que eles estavam sofrendo. Mas o que nos interessa para a mensagem de hoje é que Jabim, juntamente com o seu exército, que, de acordo com a Bíblia Sagrada, era grande, é um exército que oprimia os filhos de Israel. E esse exército tinha um capitão chamado Sísera. E este exército oprimia, não por 20 dias, nem por 20 meses. Irmãos queridos, este exército estava oprimindo o povo de Israel por 20 anos. Imagine só, Débora está vivendo num tempo de opressão. Débora nasceu num tempo de opressão. Débora foi criada num tempo de opressão. Débora está exercendo o ministério num tempo de perseguição. Quem profetiza, profetiza em qualquer época da história. Se é na bonança, ou se as coisas não estão favoráveis, eu estou falando e fazendo o que Deus mandou eu fazer. É o que Débora falava, era o que Débora fazia. Débora, ela exercia o seu ministério durante esse período de opressão. E, irmãos, depois de 20 anos de sofrimento, os irmãos sabem que tem pessoas que já até se acostumam. Já são 20 anos. Irmão, vem para a campanha que vai destravar. Já tem 20 anos que eu estou com esse problema. Eu já até acostumei com ele. Irmão, venha para a campanha que esse é o mês da sua vitória. Eu já fiz outras campanhas. Eu acho que até é a vontade de Deus, porque eu já estou até meio acostumado. O povo se acostumava, o povo estava assim, praticamente aceitando aquele estado de opressão e de perseguição. O povo todo não. Débora estava profetizando. E aqui nós lemos, ela julgava Israel naquele tempo. Ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Enquanto ela está recebendo o povo de Deus que vinha a ela, e Deus usava ela, o povo vinha até ela, e Deus a usava.
No Antigo Testamento era um pouco diferente. O ofício de profeta era assim. Pastor Noel estava enfermo por alguns dias, mas já está de volta para nossa alegria. Glória a Deus, muito feliz, pastor Noel, de revê-lo. Ele ainda está terminando de se recuperar, por isso não está aqui no púlpito conosco, por causa do ventinho que sopra aqui, mas muito feliz de tê-lo aqui conosco. Pastor Noel, Débora profetizava, Débora recebia aquele povo, porque no Antigo Testamento era assim. O povo vinha até o profeta, o povo procurava onde está o profeta, porque havia um profeta para cada época, no máximo 2, um no campo e um na cidade. No Novo Testamento é diferente, não é mais esta prática, mas existe profeta. No Novo Testamento existe o ministério profético, no Novo Testamento existe o dom de profecia. Nós cremos, qual é a diferença? É que no Novo Testamento o profeta vai ao povo, no Antigo Testamento o povo vem ao profeta. No Antigo Testamento, o povo procurava um profeta só. No Novo Testamento, Paulo diz: eu quero que todos vós profetizais. Não é mais privilégio de um só. No Novo Testamento, qualquer um que buscar com zelo os dons espirituais, pode ser usado por Deus. Existem algumas diferenças, mas que profeta é profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com o ofício de transmitir de Deus a mensagem para o povo, isso é semelhante. Então, o povo vindo a Débora, e Deus falando com Débora, e Débora falando ao povo. Deus falava com Débora, e Débora falava ao povo. Essa é a diferença do profeta para o sacerdote. O profeta ouve a Deus e fala ao povo. O sacerdote ouve o povo e intercede a Deus. O sacerdote ouve o povo e fala com Deus. O profeta ouve a Deus e traz a resposta para o povo. Essa é a diferença do profeta para o sacerdote. Débora estava exercendo o ofício de profeta no meio da perseguição, no meio da opressão. O que acontece? Um dia, enquanto o Espírito Santo estava tomando Débora de uma forma poderosa, gloriosa, grandiosa, Deus diz: Débora, chegou a hora da libertação completa do meu povo. Chame um homem chamado Baraque e diga a ele que eu vou usar ele na libertação do povo. Baraque está lá nos seus afazeres diários, quando chega a notícia, e vamos para o verso de número 5, verso de número 6, melhor dizendo: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, que é o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Eu quero que você tome posse desta palavra hoje. Eu estou vindo aqui como Débora, chamando você, cada um que está aqui: Baraque, Deus vai entregar os teus inimigos na tua mão. Eu não sei quais são os perseguidores que estão lhe afligindo. Eu vim aqui profetizar que Deus vai entregar os teus inimigos
na tua mão. Eu não sei se o seu vizinho de banco acredita em mim, mas ele acredita em você. Então prega para ele e diz para ele: Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos, nas tuas mãos, nas tuas mãos. É só se você crer, você profetiza isso. É só se você crer, porque Deus está falando nesse lugar. É só se você crer. Quem crê pega, aleluia. Quem crê recebe. Verso de número 8, então disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo, não irei. Débora falou: tá bom, eu vou contigo. Baraque, naquele momento, olhou assim e falou: eu vou enfrentar esse exército todo, eu vou, mas eu quero profeta perto de mim. Feliz é o homem que gosta de profeta perto dele. Desconfie de alguém que não goste de profeta. Desconfie. Ah, mas é porque tem profeta falso. Não, isso aí Jesus falou que ia ter mesmo. Surgirão falsos profetas. Jesus falou, mas que tem os verdadeiros, tem. Mas que tem Débora, tem. Se tem os falsos, eu não tenho nada com eles. Mas que tem profeta de Deus em Sumaré, tem. Ei, terebequechai, edar, rabalaga subrehergia. Ouvi os vossos profetas e prosperareis. Débora era profetisa. Primeira característica de Débora, e eu vou te dar 5 para você ir para casa hoje, sabendo como nós vamos conquistar no mês de junho a nossa vitória e vai destravar tudo. Ela era profetisa, ou seja, tinha sensibilidade espiritual. Diga comigo, sensibilidade espiritual. Baraque disse: eu preciso perto de mim alguém que tem sensibilidade espiritual, porque ele chamou Débora para ir com ele, e Débora foi. Então Baraque fez o que Débora havia dito, e então o que diz a palavra de Deus, verso 13: Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Eita, Baraque, Císera está vindo com 900 carros. Você está vindo com quem? Com uma profetisa. Eu tenho uma palavra profética. Você pode vir com os 900 carros. Eu vou com um profeta de Deus do meu lado. Aleluia. Eu não sei o que Baraque ia ouvir se ele tivesse andando com outro tipo de gente. Mas porque ele gostava dos profetas, porque ele andava com profeta, porque ele respeitava a palavra do profeta. Olha o que diz o verso 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Levanta-te, porque este é o dia. Eu gostei aí, irmão. Vamos de novo. Levanta-te. Isso, porque este é o dia. Aqui, ó, fazer igual o bispo. Atenção no meu dedinho. Levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Aleluia! Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor, foi o Senhor. Ah, quando um homem ouve a voz de Deus,
Eu estou cheio hoje, irmão. Eu estou cheio. Eu estou cheio. O Senhor, verso 15, derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. É o que está no verso de número 15. Meu filho, tem o verso de número 15, deixa no telão, porque esse é o verso que a gente vai levar no coração para casa. É esse aí. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Irmão Zé Miguel, olha como é que alguns crentes chegaram aqui hoje. Eu estou indo para a igreja, mas tem gente me perseguindo. Eu estou indo para o culto, mas tem perseguidor atrás de mim. Meu Deus, o que vai acontecer é Sísera com 900 carros me seguindo. Mas quando o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros, a Bíblia diz que Sísera fugiu a pé. Sabe como você vai sair daqui hoje? Procurando aqueles que te perseguiam. E sabe o que você vai ver? O teu inimigo não está mais vindo contra você, ele está correndo de você. Ele está correndo de você. E deixa eu lhe dizer, não é porque a gente é grande coisa, não. O segredo está no início do versículo. Porque o Senhor derrotou a Sísera. É o Senhor que está dando vitória. Irmão, eu quero saber quem quer vitória hoje aqui. Levanta a mão lá em cima. Se fosse para vir aqui só para participar de mais um culto, de um compromisso, de um ritual religioso, eu tinha ficado em casa assistindo o Brasil ganhar do Panamá. Se eu vim aqui hoje, foi porque Deus escolheu esse dia para botar Sísera para fugir a pé. E ele vai fugir. Ele vai fugir. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou, mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Irmão, ensaia esse hino aí, pelo amor de Deus, porque quando eu pego fogo, aleluia, eu gosto de hino assim. Sensibilidade espiritual. Débora ouvia a voz de Deus. Nós vamos ter vitória, porque a gente está tendo sensibilidade espiritual. Irmão, o que tem de gente caindo nas historinhas do diabo, porque Deus está falando, mas ele está confundindo a voz de Deus. Baraque não. Baraque disse: eu quero Débora do meu lado, porque ela conhece a voz de Deus. Sensibilidade espiritual. João capítulo 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouve a voz de Deus, ouve. Eu não sei o que Satanás disse para você. Eu vim aqui perguntar o que foi que Deus disse de você.
Eu não sei o que o diabo decretou no inferno contra a sua vida. Eu vim aqui dizer o que o céu decretou para a sua vida. Sensibilidade espiritual. A gente precisa discernir a voz de Deus. Opa! Essa voz de derrota não é a de Deus. Esse conselho de fracasso não vem de Deus. Eu estou hoje afinando os meus ouvidos para discernir a voz de Deus. Sensibilidade espiritual. Ela era profetisa. Primeira característica de Débora. Segunda característica, ela tinha autoridade e sabedoria. O povo via ela e ela julgava o povo. Note bem uma coisa: existe a sabedoria terrena, não é dessa que eu estou falando. Essa daí você vai adquirir conhecimento nas universidades, pode estudar, não tem nada contra estudar. Você pode ir adquirir esse conhecimento nos cursos online, faça cursos online, fique à vontade. Essa sabedoria terrena, você adquire com fontes terrenas. O homem que mais adquiriu sabedoria terrena na Bíblia Sagrada se chamou Salomão. Não houve ninguém nesta terra mais sábio do que Salomão. Para administrar, ele era uma bênção. Eita, o reino cresceu na época do rei Salomão. Ele tinha sabedoria para julgar, ele tinha sabedoria para administrar, ele tinha sabedoria para liderar. Mas os seus últimos dias não foram como os dias de seu pai Davi, que buscou ao Senhor. Então essa sabedoria terrena é boa, por um lado, mas não é tudo. Eu quero falar de uma sabedoria espiritual. E de acordo com a Bíblia Sagrada, do livro do profeta Ezequiel, o homem que adquiriu mais da sabedoria espiritual se chamou Daniel. Daniel foi o homem mais sábio quanto às coisas espirituais. Não houve homem nesta terra que recebeu revelações tão profundas de Deus como Daniel. Agora, vamos comparar o fim de Salomão com o fim de Daniel. Daniel já era velho, avançado em idade, e ele estava interpretando a escrita daquela mão na parede que escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsi. E Deus estava dizendo: Daniel, tu porém, vai até o fim, vai até o fim. Olha o fim de Salomão, ele não foi até o fim. Começou bem, terminou mal. Sabedoria terrena. Agora, sabedoria espiritual. Daniel foi até o fim, foi até o fim. Eu vim aqui falar sobre sabedoria, não para você ter conhecimentos terrenos apenas, mas para você conhecer profundidades e riquezas de Deus, ao ponto de você não perecer no meio do caminho. Eu vim profetizar que você vai até o fim, você vai até o fim, você vai até o fim, você vai alcançar o que Deus te prometeu. Você hoje vai se levantar como Baraque se levantou, e você vai prosseguir, aleluia, até o fim. Ó, irmão, eu estou sentindo que os irmãos querem isso. Eu estou sentindo que os irmãos estão desejando isso. Se isto é verdade, diga: Deus, eu quero ir até o fim. Oh, aleluia. Você vai até o fim, você vai alcançar. Meu Deus, esses músicos me atiçando aqui, irmão. Eu estou querendo pregar, mas se eu não conseguir, a culpa é deles. Irmão, autoridade e sabedoria, segunda característica. Terceira característica de Débora: mulher corajosa. Diga comigo: coragem. Deus está procurando homens que tenham coragem, mulheres que tenham coragem.
para você enfrentar um exército com 900 carros, depois de 20 anos de opressão, não pode ser com medo. Por isso que a palavra de Deus tem 365 vezes escrito: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu quero ministrar sobre a igreja do Senhor nesta noite. Na Adebras Sumaré vai sair daqui hoje só crente com coração cheio de coragem. Tem que ter coragem para servir a Deus. Tem que ter coragem para assumir a sua identidade cristã perante o mundo. Tem que ter coragem para resistir o diabo e ele fugir de você. Tem que ter coragem. Deus não te chamou para ser crente frouxo. Deus hoje te enche de coragem. A palavra de Deus diz que o Senhor vai repreender o nosso inimigo, mas somos nós que temos que resisti-lo. E para resistir tem que ter coragem. Deuteronômio 31, verso 6, versículo muito bonito. Eu quero deixar para você: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Esse é o motivo, porque você tem que se esforçar. Diga comigo: esforçar. Faz uma forcinha aí, meu querido. Tem que se esforçar. Animai-vos. Tem que animar. Anima aí, irmão. Anima. Ah, pastor, mas é que eu vejo só motivo para ficar triste. Não, eu estou te dando um monte para você se animar. Ah, pastor, eu nem vou dar glória nesse culto. O senhor está muito alegrinho aí, mas eu não... Eu nem vou dar glória. Eu só vou dar glória se Jesus me animar. Não! A Bíblia diz que é você que tem que se animar. Salmo 27 diz que nós temos que nos animar. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Deuteronômio 3,16: animai-vos. Põe aí, irmã Jéssica, obrigado. Olha aí, Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 6. Desculpa, eu troquei os 2 pontos ali de lugar. É esse: esforçai-vos, animai-vos. Anima-te. Irmão, vamos sair daqui animado? Eu sei que o diabo não quer isso. Eu sei que o diabo quer que você saia do mesmo jeito que você entrou aqui, meio desanimado, pessimista. Pastor, as coisas estão ruins, mas parece que essa semana vai piorar. E a Bíblia está dizendo: animai-vos. Por quê? Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Você veio pedindo um motivo para você se alegrar? Ah, pastor, eu só vou aceitar a confirmação se um vaso vir falar comigo. Está falando, irmão? Eu sou um vaso que está falando da parte de Deus com você. Não, mas eu quero um vaso particular. Não, hoje Deus está usando um vaso publicamente. Se eu não aceitar as palavras dessa profecia, eu não vou acreditar em outra profecia mais nenhuma. Aleluia! Acredite na palavra desta profecia. Eu estou aqui não é falando coisa de mim mesmo, nem do meu coração. Põe de novo aí, minha querida irmã Jéssica. Este texto são palavras desta profecia. O Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Coragem. Coragem. Quarta característica de Débora: ela era inspiradora, influenciadora. Você vê que a mulher espiritual, quem era ela. Você vê que Baraque, ele não estava nem pensando em derrotar ninguém, mas por causa da influência de uma mulher corajosa,
Deus levantou um corajoso. Aleluia. Irmão, fica pertinho assim de quem está pegando fogo. Ai, pastor, hoje eu estou meio gelado. Procura aquele crente que dá mais glória no culto, porque ele vai te influenciar. Contagia, não é contamina não, viu, irmão? Tem uns irmãos que vai pregar que fala: irmão, contamine seu irmão. Não é contamine, é contagie. Contagiar com aquilo que Deus pôs no seu coração. Fica perto de um gelado. Daqui a pouco você está morrendo de frio. Agora, fica perto de uma brasa viva pegando fogo, que até a paz do Senhor Ele dá em línguas estranhas. Eita! Débora influenciava para o bem, ao ponto de Baraque dizer: eu vou, mas só se você for comigo. Se você for comigo eu vou. Se você for comigo eu vou. Porque eu estou precisando de coragem. Eu preciso de gente corajosa comigo. Eu estou precisando ouvir a voz de Deus. Eu preciso de gente com sensibilidade espiritual comigo. Se você for comigo eu vou. Débora, porque ela era assim, ela influenciou todo um povo, e Deus deu vitória. Ora, irmãos, nós pregamos mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Às vezes as nossas atitudes estão influenciando mais pessoas do que muitos sermões que são pregados com introdução, 5 tópicos, conclusão, ilustração e apelo. Às vezes esse esboço, ele realmente atrai, ele fala, mas como diz aquele texto, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O nosso exemplo, tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: pregue, se preciso use palavras, porque a sua vida deve ser uma mensagem. Eu quero que cada pessoa que está aqui, mesmo muitas vezes no silêncio, não é pelo muito falar que a gente é ouvido. As pessoas estão vendo mais o que a gente faz do que ouvindo o que a gente fala. As nossas atitudes falam mais alto. Veja o que Pedro escreve, 1 Pedro 3, verso 1: se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas esposas, eles sejam ganhos sem palavras. Pedro está dizendo que na igreja, servas de Deus, que com o seu testemunho foi ganhando familiares, sem palavras, muitas vezes sem abrir a boca, muitas vezes sem nem ter espaço para falar de Jesus, muitas vezes sem a oportunidade de pregar o evangelho, mas a família, o marido está observando a sua atitude e está dizendo: eu quero ter a vida que essa mulher tem, eu quero ter o Jesus que essa mulher tem, eu quero ter a bênção que essa mulher tem. Eu quero pedir a Deus nesta noite que faça de cada um de nós um influenciador, por onde a gente passe. Se você é profeta de Deus, por onde você passar, pessoas vão ser inspiradas por Deus para querer ser profetas de Deus como você. Sabe por que é que Deus levou o profeta Ezequiel para o vale de ossos secos? Não é porque queria que Ezequiel virasse osso seco, é porque ele queria levantar um poderoso exército através de Ezequiel. Não é a morte do vale que entra no profeta, é o espírito do profeta que invade o vale. Influencie onde você chegar. Esses dias eu ouvi um obreiro que nós demos posse, e ele me contou que ao tomar posse naquela época, alguém disse:
o pastor te mandou para uma terra seca e você estava tão bem. Ele respondeu: assim como Deus me usou para florescer lá, Deus vai me usar para florescer aqui, porque não é o ambiente que me influencia, sou eu que influencio o ambiente. Não é o deserto que vai me matar de sequidão, é a fonte que está em mim que vai jorrar no deserto onde eu chegar. Irmão, põe a mão assim sobre o seu coração, que eu já estou terminando. Diga: a bênção está em mim, e onde eu for, ela vai comigo. Nós vamos orar agora, mas deixa eu dar a quinta característica de Débora, porque essa quinta característica é muito importante. Deus vai lhe abençoar, Deus vai dar vitória contra Jabim, Deus vai te dar vitória contra Sísera, Deus vai te dar vitória contra todos os perseguidores, opressores. Deus vai te dar vitória, Deus vai. Mas depois que Deus te der uma grande vitória, faça o que Débora fez no capítulo 5, o cântico de Débora. Sabe o que diz o capítulo 5? Débora entoou a Deus um cântico, entregando a Ele toda a honra daquela vitória que ela recebeu. Se você fizer um propósito hoje com Deus: Deus, eu estou precisando da tua provisão nesta área, e se o Senhor me abençoar, eu vou render a ti toda a glória. Débora era uma adoradora, ela recebeu vitória e entregou a Deus. Por quê? Porque toda pessoa que reconhece que a vitória vem de Deus, está reconhecendo que Deus é a fonte da nossa capacidade. Não vai ser a minha força, não vai ser o meu braço. Quando Deus me der vitória, eu vou olhar para o céu e vou falar: foi o Senhor, foi o Senhor. Como diz o Salmo 115, verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome glória, mas ao teu nome glória, mas ao teu nome glória, glória, glória. Há pessoas que quando vão numa Assembleia de Deus não entendem o que é que esse povo dá tanto glória na igreja. É por causa do Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda glória, toda glória. Cada vez que um crente se lembra de uma vitória, ele diz: glória, a glória é para ele, a glória é dele, é tudo por ele. Sumaré a adoração, me ajude aqui, nós vamos louvar agora. Aleluia. Para quê? Nós vamos entregar a glória para ele, a glória para ele, a glória para ele. É por isso que num culto pentecostal como esse, eu não dou glória se eu sentir, não. Eu já tenho motivo de sobra para dar a ele glória. Quando eu me lembro, eu estou vivo, tanta gente morreu, glória. Eu estou com saúde, tanta gente está doente, glória. Eu estou aqui abençoado, tanta gente está longe dos caminhos do Senhor, glória. Quanto mais você reconhece o poder de Deus, mais glória a Deus você dá. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: e no seu templo cada um diz glória. Toda vez que você reconhece que é Deus que faz algo na sua vida, o orgulho do coração é completamente destruído. Não são os elogios que vão engrandecer o meu ego, porque eu sei que tudo vem dele, é por ele e é para ele. A ele a glória eternamente, para sempre. Amém. Toda a glória pertence ao Senhor. O propósito final da tua vitória não vai ser exaltar você. Deus não está preocupado em engrandecer você. Deus está querendo ser glorificado. Jesus disse naquela mensagem que eu preguei aqui a cultos passados, que aquele milagre na vida daquele cego era para que se manifestasse a glória de Deus. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, é para a glória dele. Quantos querem glorificar a Deus com a sua vida e o seu testemunho? Fique de pé nesse momento. E enquanto estivermos louvando, eu quero orar por alguém que hoje reconhece que precisa da oração da igreja.
Depois do culto, não manda pedido de oração não, irmão. A hora de orar é agora. Vem aqui receber oração agora. É agora que a janela do céu está aberta para esse propósito. Na oração final do culto, não manda bilhetinho aqui, agora ore pela minha causa. Não, eu estou chamando é para orar agora. A igreja vai orar agora. As irmãs intercessoras já podem vir para cá, por favor. Os obreiros que estão aqui, cheios do fogo, me ajude, porque vai vir gente com causas impossíveis entregar no altar. Eu só peço uma coisa para você: vem dando glória, vem dando glória, aleluia, vem dando glória. Por quê? Porque a glória pertence a Deus. Quando nós reconhecemos que foi Deus quem fez, nós transformamos a nossa conquista em testemunho. Eu recebi aqui uma mensagem agora, de que o Miguel quer aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus, Miguel. E vem todas as outras pessoas que quiser aceitar Jesus também. Quem está afastado da igreja, vem para perto do profeta.